tá? Tem uma questão da palavra do Pilatos de Maia que matava pelo capitel. Isso aqui é capitel, tá? Então o capitel é bastante simples, geralmente usado em tempos de figuras masculinas, deuses masculinos, Netuno, etc. O jônio tinha aqui, ó, mais essas volutas aqui, essas voltinhas, tá? A base era mais elaborada. Tempos femininos, assim como Atena e outras deusas. E a voz de Coríntios é aquela coisa mais frufru, rebuscada, tem florzinha pra cá, florzinha pra lá. Nessa é da ordem de Coríntios, tá? Aí nós temos exemplos aí, ó. O tempo de Netuno, primeira ordem. E a segunda ordem aí, tempo de Atena, já tem ali, ó, a voltinha. E o último que sobrou para o Corinthians. Ó, bastante, muito mais rebuscado. Então os vasos também, o nome disso aí é figura negra. O pássaro, eles passavam tipo uma tinta escura, tá? Depois passavam uma tinta mais clara e retiravam essa tinta clara, deixando o fundo aparecer, né? Botavam, representavam feitos heróicos, etc. Tá? Imagem de lutas e tudo mais. A arte grega, assim, ó, começa, tem uma escola que é muito famosa, que o pé está sempre na frente, o pé esquerdo. A mulher, apesar de ser idealizada, começa a ficar um pouco mais maleável também, tá? E geralmente levemente vestido, tá? O homem é completamente pelado, a mulher é com vestido. A gente vai ver o homem aí, ó. Aí, a estátua de Poseidon. Eu acho que para mim é Zeus, porque isso aqui parece que ele está tocando um raio, não um dente, tá? Perna na frente, bastante idealizado, mas a gente começa a perceber um pouquinho da musculatura, um pouquinho mais de realismo, tá? Isso era o período clássico, tá? O período helenístico ele é mais elaborado. O período helenístico aí sim, olha só, tem muito mais porção na obra, tá? Uma ideia mundana, um sofrimento um pouco mais ligado ao social, mas ainda é bastante idealizado, tá? Ganhou o Gaules Moribundo, uma obra bem famosa aí do período helenístico. Temos aí também o grupo Laconte, tá? São 3 escultores, cada um fez uma parte. Observe a expressão de dor do rosto, tá? Tem muito mais sensação, tá? do que no período clássico. Esse é o período helenístico. Arte romana, beleza, seguinte. Roma, geralmente as obras de arte são mais do período do Império, tá? Bem mais do período dos outros períodos. Então aí, uma obra do Augusto, geralmente é muito fácil de identificar pela armadura, né? Sempre tem armadura. Tem uma armadura, é romana, tá? Ainda preserva alguma coisa dos gregos, olha a posição do pé ali. Aí o Coliseu. O Coliseu começa na arquitetura, utilização do arco romano, que é esse arco aqui. Aquedutos, ruas, né? Naquela frase, todos os caminhos levam a Roma, bastante famosa. Aí o Coliseu é interessante, o Coliseu ele era no pátio da casa do Nero. Tu imagina o pátiozinho da casa da criança, né? E lá que eles faziam aquelas lutas bem justas do leão contra um cristão. Desse lado, pesando 250 quilos, né? Nós temos um leão, um mês sem comer. E desse outro lado nós temos um cristão, meu Deus, 30 quilos, 1,80 m, de fome. Aí o leão ataca, e o cristão responde: abençoa, Senhor, a família também. Abençoa, Senhor, a minha também. Porque eles cantavam. Daí o Nero, ele chegava lá assim, quando eles morriam, ele chega: meu Deus, eles estão sorrindo. Eles morriam sorrindo. Impressionante aquilo, tá? Os caras morriam sorrindo com uma lanterninha lá. Nero, que era um cara muito certinho na cabeça, ele pode ter representação de busto dele em mármore, muito busto de mármore dessa época. Essa mulher tá grávida? Não necessariamente. Era a moda usar uma barriga assim na época, rapar o cabelo até aqui e usar 2 chifres aqui. Meu Deus, imagina tu olhar, aceita amar, respeitar e tu olhar uma mulher com um chifre, com uma barriga e uma testa raspada. Era a moda da época, tá? Outra coisa assim, ó, o vestido bastante bonito, esse vestido era caro, representa que eles eram muito, era uma família rica. Outra coisa também que mostra a riqueza, uma coisa meio forçada, mas aqui nesse canto, não dá pra ver direito, mas tem uma laranja que era importada. Isso só pessoas com muito dinheiro podiam ter essa laranja. Sabe pegar uma, mata aí. Obviamente que o pintor também, todos os artistas muito narcisistas, ele assina a obra lá no fundo, Giovannato, né? Tem uma coisa aí também meio religiosa, né? Repara que ele está com a mãozinha aqui assim, ó, querida, vamos pegar. E ela também assim, querendo tirar a mão dele assim, não quero mais, é muito feio, tá? Outra coisa é que assim, ó, o sapato, assim, ele está assim, o sapato para mostrar que o lugar onde ele pisa é sagrado. A ideia de religiosidade é bastante forte nessa obra aí, tá? O Renascimento propriamente dito, aí nós temos três partes, 300, 400, 580. Santo Botticelli, a Vênus, tá, agora é importante, olha só, seguinte, ó.
nós temos aí uma ideia bastante definida de plano. Por exemplo, dá para rever o que está no primeiro plano, dá para rever o que está no segundo, terceiro, quarto, quinto. Perspectiva, tá? Essa ideia, um trabalho bastante idealizado, bastante rígido, tá? Já foi questão da prova, caiu o Rafael, eu vou falar dele. Tá, então, por exemplo, assim, ó, aqui está a figura, digamos, uma pessoa qualquer, tá? Plano 1, plano 2, depois tem o plano 3 lá no fundo. Um na frente do outro, bem definido. Detalhe, renascimento linear, a linha é bastante importante. É pintado dentro, parece que eles fazem o desenho e depois... Parece não, eles fazem o desenho e depois pintam por dentro. Tá? Ele é muito mais linear do que propriamente pictório. Então, não é uma pintura? É, mas o conceito ele é muito mais linear. Tá? Esse aí é o Botticelli, a Vênus Botticelli aí. Cara, assim, ó, vou te dizer o seguinte, eu odeio essa obra aí. Cara, pra você ter uma ideia, a gente nem estuda isso, eu nem estudo isso na minha arte. A gente nem estuda, dá uma olhadinha no primeiro semestre. Essa obra é o seguinte, eu odeio Leonardo da Vinci, mas enfim, tem que falar do cara. Ele é mestre por algumas coisas, mas assim, olha, a Dama Lavinha é bem melhor que essa obra aí. Professor, mas por que a Mona Lisa é tão famosa? Sorriso enigmático. Que sorriso enigmático? O cara contratou para representar, para fazer a obra para ele. Então é o seguinte, ó, ela tá assim, ó, por dois motivos. Primeiro, porque ele contratou uns palhaços para tirar, esconder a cobra, engolir fogo na frente dela para divertir ela enquanto ele pintava. Ele ficou 3 anos pintando essa obra, tá? A mão direita por cima da esquerda representa que ela era uma pessoa nobre, uma pessoa com um certo poder. Por quê? Porque tinha um livro de etiqueta na época que dizia: seja sentada, seja andando, seja de 4, seja qualquer coisa, a mão direita tem que estar por cima da esquerda. Acontece o que aconteceu, imagina coisa divertida assim. Uma coisa horrível. Tá, outra coisa assim, ó, as sobrancelhas foram removidas numa limpeza, então por isso que parece que um esfumado ali na sobrancelha. Outra coisa também, assim, nessa época assim, ó, era muito comum, muito glamuroso comer açúcar trazido do... Então essa mulher praticamente tinha 2 dentes na boca e um Messias, uns dentes podres assim, ó, açúcares, eu quero açúcares, tá? Vai comprar açúcares pra mim! Não era animada, nojenta. Então se ela tivesse fazer um sorriso, o seu sorriso de macho da Mona Lisa, os dentes dela fazem uma coisa assim, ó, açúcares, eu quero açúcares. Agora, tá? Vai comprar, mãozinha ali, esses são os dentes da Mona Lisa, tá? Lixo. Uma coisa que é muito importante no trabalho dela que é o seguinte: no fundo, tá? No fundo, ele desfoca o fundo para a paisagem não concorrer com a figura. Então ele usa uma técnica que ele faz assim, digamos aqui da figura, o açúcar aqui, daí tem lá a coisa assim, ele dá uma esfumada aqui, ó. Na esfumaçada, ele dá uma apagadinha. Eu sou um artista, olha. Porcaria, eu acho lixo, cara. Essa obra aí, ela é muito famosa porque ela foi roubada e ficou 2 anos embaixo da cama do zelador do local onde ela estava. Ela ficou 2 anos embaixo, depois ela foi na cabeceira da cama do Napoleão. Essa obra é mais ou menos desse tamanho assim, está avaliada em torno de 1 bilhão de euros. Essa obra, se ela não pode ser vendida. Agora nós temos o mestre, Michelangelo. E aí que não viu aí a eleição do Papa aí, né? Parece que tinha muitas que prestavam as pinturas aí. Os caras lá fazendo um juramento, era mais Cristo, mais obrigatado. Um argentino pegar aí o cara. E nós tínhamos Michelangelo no final. Tenha só cuidado. Tem um teto, que tem essa obra, que não tem nem um careca no reino dos céus. Não tem um careca no reino dos céus. Os caras botou um careca. Tá? No teto. Ficou 4 anos com um ajudante pintando. Descobriram recentemente que ele estava de pé e não deitado. No filme do Agonia e Êxtase, do Charlton Heston. O filme tem 3 horas, chatíssimo, assista. Tá? Então ele estava assim, ó, ele pintava de pé. Diz que a barba dele praticamente crescia para cima, assim, ó, de tanto tempo que ele ficou 4 anos assim, ó. E o peito aqui, o osso saltava. Tem uma capa que escreve o pai dele, que mostra saltando assim. Era uma biba louca desvairada. A galera, machão. Não, a opção dele era por homens, tá? E a gente sempre vai fazer o homem ideal. Se eu pedir para vocês desenharem, vocês vão fazer a mulher ideal e o homem ideal. Ninguém vai fazer uma função top, tá? Sempre ideal. Era ideal também. Repara que o cara tá fazendo, tá mandando um raio de todo mundo lá e o cara tá assim, ó. Tipo, não tem expressão nenhuma no rosto, não tem nada. Olha, a criação é uma coisa. Cadê a expressão? Cadê? Uma coisa assim. Tá? Detalhe, a mulher do Michelangelo, ela tinha um braço mais ou menos desse tamanho. Ei, professor, 40 de braço? Sim, 40. Então a mulher menina botava ali o dedinho, o açúcar. Tá? Beleza. Tá, então a obra vai fazer isso aí. Uma piroquinha assim muito pequena. Essa piroquinha depois eles botaram, não nessa obra, mas na maioria botaram uma folhinha. Porque o cara olhou assim, chegou um cardeal e olhou assim, interessante, olha. Ai, eu não acredito, filho bonito de
Ele mandou cobrir praticamente metade do teto com uma folhinha. Tá? Isso é o teto. À frente é o juízo final, aparece Deus. À direita de Deus ele, os amigos dele. E à esquerda o Papa Júlio II. E o pessoal da sacristia lá, que para avacalhar, ele botou à esquerda de Deus. Mandaram apagar, queriam brigar. Hoje a gente usa uma expressão, pelo amor de Deus. Essa expressão foi o Miguel Ângelo que criou. Na época era blasfêmia falar isso depois. E daí o Papa Júlio II. Quando é que vai acabar esse troço? Pelo amor de Deus, a gente está. Deixa eu terminar. Pelo amor de Deus, deixa eu terminar essa obra. Então veio a expressão nesse período. Miguel Ângelo, aí também maravilhoso o Moisés. Repara o seguinte: essa obra ele está com as tábuas da lei e ele está indignado, completamente indignado, que os caras estão relacionando lá o Cordeiro Dourado. Olha a cara de indignado dele. Na época assim, o cara bravo era assim, não é assim. O cara com raiva era assim. O cara excitado era assim. Não é para dar uma troca. Fica assim, ó. Tá? Era a mesma expressão para tudo, era tudo igual. Tá? Detalhe, aqui mostra que ele está com a perna flexionada, que ele vai se levantar e ficar indignado assim, ó. Pô, vocês estão relacionando o Cordeiro. É uma coisa bem assim. Esse joelho foi reconstituído porque ele bateu a marteladas. Quando terminou a obra, estava todo o pessoal da eminência lá, ele pegou e enfiou a porrada no joelho do Moisés. Para aí, meu cara! Ele queria que falasse, ó. Ele bateu no joelho, tiveram que tirar soco o Miguel Ângelo lá desse ano. Tá? Aí nós temos aí a escola de Atenas. Interessante aqui, ó. Rafael faz, vocês percebem os planos, ó. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, ó. É bem definido, a gente consegue perceber bem quem é que está na frente e quem é que está atrás. Presta atenção que depois do barroco não vai dar para fazer isso. Aqui o Rafael bota toda a galera. O Platão quem faz é o Leonardo da Vinci, tá? E ele aponta para cima que representa o mundo das ideias. Ao lado Aristóteles, com a mão assim, ó, entre o céu e a terra. E aqui bêbado, tirado, uma galera não quero mais viver. É o Miguel Ângelo, que não gostava muito, que faz o Heráclito, matemático. E ele aparece escondidinho, assim, olhando para a galera, assim, meio escondidinho, meio tímido. E essa bichinha aqui que está na frente com a mãozinha assim, é só uma bichinha aqui. Tá bem, Bosch maravilhoso. Eu tenho pavor desses teóricos que falam assim, ó, ele é pronto, então ele não é renascentista, ele é proto-renascentista. Ele é renascentista. A obra é idealizada, dizem que ele é precursor do surrealismo, da loucura, daquela coisa toda que a gente vai ver depois do Salvador Dalí. Tá? Essa obra é um tríptico. Alguém sabe o que é um tríptico? Professor, explica para nós, coisa muito difícil. Então olha só, tem uma tela aqui e outra aqui, é um díptico, tá? Geralmente os dípticos, tanto o díptico quanto o tríptico, se complementam, né? Pode ver que é já 3 delícias, é uma obra só. E tríptico é assim, tá? Professor quadríptico, nunca ouvi falar na minha vida, tá? Então é só díptico ou tríptico, tá? Isso aí tem uma obra dele no máximo, muito interessante essa obra.